É uma cena misteriosa. Sim. Estamos no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro semente da Bíblia. Corretamente. Tudo tira sua origem no Gênesis. Essa é uma das cenas misteriosas da Bíblia, porque até hoje não se sabe qual é este fruto. A suposição. Sim. Há muitos argumentos. Algumas religiões que dizem que o fruto proibido foi a maçã. Outros dizem que foi a uva. Outros dizem que foi o vinho. Outros dizem que foi a lei. Há muitas interpretações, várias interpretações. Corretamente. Mas até hoje, mesmo os grandes teólogos não conseguem provar biblicamente de qual fruto Deus proibiu o homem comer e o que é esse fruto no dia de hoje. E Jesus havia dito: Pai, eu te louvo, porque você guarda essas coisas nos nécios, nos sábios e nos inteligentes, e você o revela, ou você as revela nos pequenos do reino que querem aprender. Somos um povo abençoado de ter participado no segredo de Deus para ter conhecido estes mistérios. O que é que houve? Deus havia dito ao homem depois da criação, em Gênesis 2, de todas as árvores do jardim comerás. Corretamente. Mas da árvore, do fruto da árvore do meio do jardim, nela não comerás. Pois no dia em que comer deste fruto, neste dia morrerás. Essa é a história. Acontece que Deus, depois de falar disso, a Bíblia diz: a serpente foi a mais astuciosa da lavra do jardim. Da lavra. Entende bem a lavra? Vou voltar sobre isso. Sim. E ela veio dizer à mulher: não é que se vocês comerem desse fruto, vão morrer. Mas se comerdes deste fruto, conhecerão o bem e o mal e serão como deuses. E a serpente tomou o fruto, deu à mulher. A mulher achou que o fruto era bom para comer, gostoso, comeu e foi dar no seu marido. Essa é a forma literal da nossa história. Mas nosso apóstolo Paulo dizia em Hebreus capítulo 10 que a lei, ou o Antigo Testamento, é a sombra dos bens futuros e não a representação exata das coisas. Quer dizer, o Antigo Testamento, Hebreus 10, verso 1, a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Quer dizer, o que se contou aqui foi uma sombra e não uma imagem exata das coisas. E permita-me de entendermos quem foi a serpente. A serpente que veio no jardim era quem? Essa serpente que poderia falar com o ser humano. Essa serpente que poderia dizer à mulher outras coisas que nem o homem não sabia. Porque Deus não havia dito à mulher que o dia que comerdes deste fruto, serão como Deus. É a serpente que veio informar a mulher: o dia que comerem desse fruto, serão como Deus. E a mulher, depois de comer, Deus afirma a teoria da serpente, a dizer: agora o homem é como um de nós. Quem é essa serpente que conhecia os mistérios de Deus, que falava a linguagem humana, que pegava o fruto, que poderia dar? Quando se fala de dar, usa-se as mãos, que poderia dar, entregar à mulher. E essa serpente poderia brincar com a inteligência humana, poderia extorquir
a palavra de Deus, trazer o raciocínio incorreto da palavra de Deus, para remover aquilo que Deus havia dito e dizer a sua doutrina. Quem é essa serpente? Corretamente. A Bíblia é um livro que precisa da revelação. A palavra de Deus não se interpreta com conhecimento humano. E por isso Jesus muitas das vezes disse aos fariseus: por que não entendeis a minha linguagem? Quer dizer, a Bíblia tem uma linguagem que só a revelação pode interpretar esta linguagem. Vamos lá. A serpente, sem mais demora, estamos na internet, nós estamos numa igreja, foi o diabo. O diabo é chamada de serpente assim, ó. Apocalipse 12, verso 9. Peço aos irmãos que nos acompanham de poder ler. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. O sedutor. E vamos nos lembrar, quando Deus perguntou a Adão: como é que chegou para você comer deste fruto? Adão disse: quem? É a mulher que tu me deste. Quando perguntaram à mulher: como é que você comeu o fruto? A mulher disse: foi a serpente que me seduziu, que me enganou. E aqui a Bíblia diz: o dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor, é ele que seduziu a Eva.